Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam assistindo nosso programa, nosso vídeo, certo? Não, mais uma edição do programa Futebol em Pauta, aqui no canal do YouTube da VFTV. Hoje nós vamos falar sobre o que deu a lógica, né? O que deu a lógica, né? Que foi a vitória do Atlético Mineiro sobre um time ridículo que é o Corinthians, certo? Um time medíocre que é o Corinthians, um time de merda, essa que é a verdade, um time de merda, como disse o candidato Mário Gobi, candidato à presidência do Corinthians, porque esse Corinthians é um time de merda. Time de merda, um time de merda. É um time de merda com jogadores medíocres, não serve pra praticamente nada, né? Que vamos falar a verdade, né? Que vamos falar a verdade. Por que eu falo isso? Porque prezou quem tem o time que tem a melhor qualidade, né? O Atlético Mineiro, você for analisar o jogo em si, cara, o Corinthians, os perebas do Corinthians conseguiu até fazer um bom primeiro tempo, né? Conseguiu fazer o primeiro tempo, conseguiu melhor que o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Aquela questão, né? Tava bom demais pra ser verdade, eu consegui segurar o Atlético, mas convenhamos que meio que saindo louco, né, com o gol, né, porque teve pênalti pro Atlético não marcado, né, não posso esconder isso, né, mas... E o pior é que se o Corinthians tivesse vencido, isso ia ser umas coisas escandalosas na mídia amanhã, né, sendo que essa temporada o Corinthians teve vários pênaltis não marcados a favor de si, certo? Mas com a vitória do Atlético, né, não vai ter motivo pra isso, certo? Mas teve pênalti não marcado a favor do Atlético, né, o pênalti que o Gil ia falhando, né? O Gil, vou falar a verdade pra você, o Gil, cara. Gil, cadê aquele Gil 2015, cara? Cara, você foi uma temporada bem abaixo, Gil. Cadê aquele Gil 2015, cara? Velho, coisa inacreditável, velho. E era pra ser pênalti pro Atlético, mas o juiz não deu, né? E logo depois saiu o gol do Corinthians, o gol do Davó, né? Começou com uma jogada do Luan, achou uma bola pro Ramiro que contribui pouco ofensivamente, pro gol do Corinthians contribuiu e pro Davó cabecear fazer o gol do Corinthians, né? Esse Davó que mesmo com o gol é um atacante mediano, gente. Sinto muito, tem uma jogada no segundo tempo, tem uma jogada no segundo tempo que tem uma jogada no segundo tempo que ele teve a oportunidade de contra-ataque, o inútil da avó foi fominha, né? E perdeu a chance de fazer o passe, né? Ou seja, é a mediocridade que vive o Corinthians atualmente, cara. E o Corinthians, por que fez o gol, né? Fez o gol e o que o Corinthians poderia ter feito? Poderia ter feito os contra-ataques que o Atlético dava, porque isso é uma coisa que o São Paulo precisa corrigir no Atlético Mineiro, que é a defesa, cara. Se o Corinthians fosse tivesse um pouquinho mais de qualidade, se os pontos do Corinthians não fossem tão horrorosos, tão pontas medíocres, sabe? O Corinthians poderia ter feito, por exemplo, o que o Palmeiras fez contra o Atlético Mineiro, só simplificando que fazer mais gols, contra-ataques, mas não, coisa não tem capacidade para isso, porque o Corinthians é um time de merda, é isso que é a grande verdade, né? Uma temporada que o torcedor corintiano, mais uma temporada que o torcedor corintiano vai ter que sofrer, né? Vai ter que sofrer. O Corinthians não vai cair. Deixa eu falar disso depois, mas enfim, O Corinthians, terminou por ter vencendo por 1 a 0 o Atlético Mineiro, né? O Corinthians foi melhor, né? Porque o Atlético conseguiu criar também, né? Os jogadores, até vou ler as posturas dos jogadores, né? Porque o Corinthians parecia que tava jogando uma final de Copa do Mundo no primeiro tempo, né? Mas foi só isso, né? Porque os perebas cansaram no segundo tempo, né? Então eu tô começando a achar que não é questão do antigo preparador físico, nem essa questão do novo, cara. O elenco é ruim, vai cansar porque o elenco é ruim, é fraco, é uma coisa ridícula esse elenco do Corinthians, montaram pra uma gestão incompetente, certo? Então uma gestão ridícula, sabe? E tem um elenco ridículo que dá vergonha ao torcedor corintiano, dá vergonha ao torcedor corintiano ver esse time jogar, né? O time cansou e o Atlético não fez esforço para virar o jogo. Essa que é a grande verdade. O Atlético não fez esforço para virar o jogo, acabou prezando acabou por prezar-se a qualidade, né? Qualidade do time adversário, que era do Corinthians, que era o Atlético Mineiro, certo? O Atlético Mineiro fez o primeiro gol, né, pra princesa dos corintianos, o gol de empate com o Guilherme Arana, né? Um belo passe que é o cara do Eduardo Vargas, que joga muito, né? Um passe pornográfico de letra. E o Arana, né, pra tristeza de mim, dos corintianos, né? Que essa gestão patética, eu prefiro trazer o Sid Clay gordo, né? Nem pra ver o físico do atleta, em vez de trazer o Guilherme Arana, né? A lei do ex funcionou, o Guilherme Arana fez o gol do Atlético Mineiro, o São Paulo fez as alterações, né? Porque o Corinthians não tem capacidade. O Corinthians não tem alterações decentes ao seu dispor no banco, né? Então o São Paulo fez alterações, né? Como eu disse, mas o Atlético não fez nenhum esforço para virar o jogo e acabou virando com o Marrone. Uma falha incrível da zaga, cara. Impressionante, cara. Como é que toma um gol desse? Jogador livre, cara. Jogador livre, cara. A zaga, por mais uma falha dessa, cara. Meu Deus do céu, o time do Corinthians é horroroso, cara. Mais uma temporada que nós vamos ter que o torcedor corintiano vai ter que ficar secando Palmeiras ou São Paulo ou Santos até para não conquistarem um título, né?
agora conquistar algum título, né? Porque a chance de título não tem mais nenhum pro Corinthians, né? Outra temporada dessa péssima gestão André Sanches, que o André Sanches, o que você tá fazendo com o Corinthians é um crime, entendeu? Seu incompetente, que o seu fantoche, o seu candidato fantoche não seja eleito presidente do Corinthians, tá bom? E então o Atlético, como eu disse, repetindo mais uma vez, o Atlético virou sem fazer muito esforço, né? Porque os perebas do Corinthians cansaram, os jogadores medíocres cansaram, né? O Mancini fez substituição, não surgiu efeito algum, né? Porque esse time não sabe fazer nada direito, não sabe trocar passe direito, né? E os jogadores são ruins, né? Os jogadores ruins do Corinthians querem fazer gracinha, né? Não fazem a coisa certa, não fazem o passe certo, certo? E não fazem nada direito, é um elenco medíocre, sabe? É uma coisa inacreditável que fizeram com o Corinthians, com esse elenco ridículo, cara. Cara, eu tenho sem palavras, cara. Tem sem palavras, cara. Eu inacreditável o que fizeram com o Corinthians esses últimos anos, cara. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que a próxima gestão do Corinthians tem que chegar e fazer uma reformulação de elenco, cara. Uma reformulação de elenco. Porque não dá pro torcedor do Corinthians não aguentar mais uma temporada com esse time com esse time horroroso, com esse time de merda. Com esse time de merda, repetindo aqui mais uma vez. Não dá. Não dá. E destacar também que o Atlético Mineiro também começou a ganhar no meio de campo também no segundo tempo, né? Uma coisa é se destacar, né? Mas o Atlético, repetindo mais uma vez, só pra deixar claro, né? O Atlético ganhou sem fazer muito esforço, né? Muito esforço, o time novamente morreu fisicamente no segundo tempo, né? E pior que o Atlético também, se for pensar, o resultado mais justo pra esse jogo, na real, era o empate, né? Era o empate porque o Atlético Mineiro também pouco fez o jogo, né? Mas os Perebas não têm capacidade de mencionar nenhum empate, certo? Então é uma coisa inacreditável que acontece com o Corinthians, certo? E o próximo presidente, cara, tem que fazer uma reformulação de elenco. Tirar os Perebas do elenco, subir alguns jogadores da base para as reservas que devem fazer coisa melhor. Sabe? Trazer alguns jogadores que sejam úteis ao Corinthians. O que falta pro Corinthians é planejamento. Óbvio que a falta de dinheiro pesa, mas falta pro Corinthians também é planejamento. Essa gestão, renovação e transparência, não tem nada disso. Não faz jus ao nome renovação e transparência que comanda o Corinthians. Esses incompetentes que destruíram o Corinthians. O Atlético assumiu a liderança, né? Assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético, como eu disse, repetindo aqui mais uma vez, não fez muito esforço para ganhar, mas acabou prezando a qualidade do grande elenco que tem o Atlético Mineiro, né? O São Paulo fez alterações e surgiu efeito, sem muito esforço para ganhar. O Atlético acabou virando o jogo com o Marrone, né? O Marrone fez o gol da virada do Atlético Mineiro. Né? Ou seja, o Atlético, o Atlético deu aquela oscilada, deu uma oscilada, né, no campeonato, né? Mas parece que tá voltando, né? Mas parece que já tem concorrentes fortes pela briga, né? Porque o São Paulo tem 3 jogos a menos, né? O São Paulo tá firme aí, o São Paulo do Fernando Diniz, né? Mas o Atlético Mineiro é um fortíssimo candidato ao título, né? Mas o São Paulo ele precisa corrigir aqueles problemas que a imprensa fala sempre, o que eu falo também que é a questão da defesa do Atlético. Porque se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria aproveitado os contra-ataques que o Atlético dava, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Bom, pessoal, esse foi um pouquinho o Futebol em Pauta, aqui no canal do YouTube da VFV TV. Muito obrigado a todos pela audiência, inscreva no canal, ative o sininho, tchau.